E aí galera, boa noite, aqui é o Rogério e hoje eu vou fazer um review do final aqui de Dark e o que eu acho que poderia ser o meu final preferido. Obviamente eu já tô falando assim porque eu não gostei muito do final. Achei que o final, tipo assim, foi o mais simples possível para uma galera que não entende muito de física a ser aceitável, entendeu? Bom, a galera desaparece e simplesmente é isso que acontece. Como se nada houvesse acontecido. O bacana é o seguinte, é que pra muita gente isso é comum. É um pensamento mais simples, ó. Mas uma linha do tempo ela nasce a partir do momento que você cria uma viagem no tempo. Bom, eu acho isso aí uma teoria extremamente besta, entendeu? Besta. Por que eu falo besta? Porque vamos parar pra imaginar. A todo momento você toma uma decisão e cada decisão tomada ou cada coisa que você poderia estar fazendo não seria praticamente uma linha do tempo nova? Para pra pensar, você nunca parou pra pensar dessa forma? Você vai acabar concordando comigo nisso. Eu acho difícil não concordar, principalmente se você é nerd. O que acontece? Eu penso que o filme de Dark, a série Dark, ela poderia ter sido mais explorada nesse sentido, que tudo já existe, tudo está conectado. Eles foram muito fortes nisso, eles demonstraram muito nisso. E o final que foi mostrado segue justamente o contrário do que aconteceu. Tanto que a Diabo Branco, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala que é a primeira vez que ela visita o Adam, né, que é o nosso principal personagem ali. Na verdade, ele fica meio que o personagem mais velho fica como se fosse um vilão, né? Assim como a Marta também, que acaba sendo uma vilã, a Eva, né? E tudo que eles fazem é justamente repete um ciclo, entendeu? É como se as linhas do tempo já realmente já tivessem definidas. O destino de cada decisão já realmente existe. Então, tipo assim, é só isso que tipo assim, me incomodou. Porque no final das contas, o que deveria ter sido o final? Olha, eles vão para o mundo Prime, né? Que seria o primeiro mundo. E realmente, naquele primeiro mundo, eles poderiam continuar a vida deles dali. Qual é o problema de ter que continuar a vida deles dali? Ah, mas por que eles continuam a vida deles? Porque simplesmente as pessoas não deixam de desaparecer porque viajaram no linha do tempo ou porque matou sua versão no passado. Simplesmente, cada linha do tempo que existe é uma visita a um mundo diferente. Ou parecido com o mundo que você já vê, entendeu? Você pode parar para pensar o seguinte, que mesmo que você tente viajar ao passado, você nunca vai conseguir. Você simplesmente vai parar num outro mundo onde a viagem do tempo foi inserida. Que já tá lá, já existe isso. Tudo já realmente já está escrito. Todas as possibilidades e probabilidades elas já existem, teoricamente e realmente no real. Se você parar para poder estudar matemática, principalmente cálculo e essas disciplinas assim mais exatas, você vai perceber que os números reais, né, realmente, já tem uma definição de existência. Todos eles existem. Só que, tipo assim, o que é uma função, por exemplo, matemática? É a rota que você vai seguir para poder formar aquela, aquela descrição de ordens, né? Você vai ter uma ordenada de como que vai ser a função, só isso. Uma ordenação. Ah, eu vou sair do ponto A e vou até o ponto B. Só que o ponto A ele começa no infinito e o ponto B termina no infinito. Você não sabe o começo nem o fim. O que você pode fazer é limitar esses pontos e falar, vou começar desse ponto até esse ponto. Qual que é o caminho que eu vou fazer? Isso é uma função. É uma função que tem uma limitação. Isso aí tem uma teoria para isso também em matemática, que depois a gente pode falar disso em outra hora. Mas não vou entrar em detalhes, estou tentando explicar isso de uma forma mais leiga possível para você entender. Então, para pensar. Se você estudou integral, que é uma disciplina que apresenta nas áreas exatas, você sabe que a integral nada mais é do que você pegar uma função e converter ela para uma dimensão a mais. Entendeu? Adicionar uma dimensão. O que é derivada? É o inverso. Você tirar uma dimensão disso. Então, se você tem um ponto, você integra. Ele vira uma linha. Você integra, ele vira uma superfície plana, 2D. Você integra, ele vira uma superfície tridimensional. Você integra, vira uma superfície quadridimensional. E por aí vai.
E isso segue ao infinito, tende ao infinito. Você pode integralizar infinitas vezes. Assim como você pode derivar até o ponto que você chega ao zero ou simplesmente não existir. Entendeu? Então é um negócio bacana isso aí. Você não tem limites para derivar. Parando assim em termos práticos, não, ou até teóricos, né? Não teóricos, na verdade. Né? Nem para integralizar. Então, o limite, quando x tende a zero, ao infinito e além, acabou. Não tem por que você ficar preso à dualidade. Nossa, a série fala sobre isso. Não tem por que você ficar preso ao ter cenário. Que é tipo assim, você tem 3 cenários possíveis. Pera aí, você tem a triqueta, né? Que é aquela posição que você consegue imaginar que você vai pro futuro, pro passado e pro presente. E existe um meio termo também, entendeu? Então você começa a perceber que toda a vida dos personagens, quando eles encontram suas versões de outras épocas, elas praticamente já é uma linha do tempo que já existe. Não é necessariamente outra linha do tempo. E o que faz uma linha de tempo existir, na verdade, é a memória. Não é nem a realidade externa do personagem, mas a realidade interna, é o que passa na cabeça dele. Então você tem que entender que o que faz uma realidade existir não é o mundo que está por fora da sua cabeça, mas o que está dentro, é o conhecimento anterior que você teve dele, são as memórias. Se você, por exemplo, não tem memória nenhuma, você acabou de sair daqui. Pô, onde eu tô? Você não sabe nem falar. Esqueceu até de falar, tudo. Você tá sem função nenhuma, não sabe nem se mexer. Tipo, você vai levar alguns minutos ou até algumas semanas até poder aprender a se comunicar com o ser humano, porque você esqueceu tudo, entendeu? Vamos esquecer que o ser humano tem instinto, já começa a falar, não, esqueceu tudo. Já chega, não fala nada, entendeu? Então, o esquecimento faz com que você não saiba o que realmente aconteceu. E quando você começa a perceber que existe um Jonas que lembra ter tido uma relação com a Marta do outro mundo, e você tem o Jonas mais velho e não lembra que isso aconteceu, foi a grande sacada, que você percebeu que o Jonas morreu. Por que ele não lembra? Porque ele morreu ou foi retirado da linha do tempo que ele realmente pertence. O que houve com isso? Uma subdivisão de memórias. Então você teve um personagem em que ele seguiu adiante e ele lembra as memórias deles. E você tem um outro personagem que, por enquanto, ele está desconhecido. Porra, agora me lembra. O conhecimento é apenas uma gota em um oceano. Cara, isso é fantástico para você entender que realmente existem outras linhas temporais das quais são desconhecidas. E o final de Dark, ele deveria não acabar ali, mas sim ser só o começo. Ali não é o fim, ali é só o começo. Porque você começaria a interpretar na sua vida. Por que eles sobreviveram? Ah, por causa disso, disso, disso. Você tem uma explicação. E é plausível, é entendível. Olha, simplesmente porque esses dois acabaram caindo nesse mundo. No mundo onde eles não foram criados, eles não existiam. Porque não houve as viagens de tempo. Então, tipo assim, você não tem início, de fato. Quem que são os avós deles, né? Os avós e avós, os parentes mais ascendentes, eles nunca existiram de fato de uma geração que já existia. Eles foram criados a partir da viagem no tempo. Então você viajou para o passado e foram reproduzindo até você criar esses filhos, filhos e filhos, filhos e nascer você. Então você é avô dos seus avós. Aí fica uma coisa assim redundante, né? Uma coisa que tipo assim, pô, mas você só existe por causa das viagens do tempo. Se não fosse a viagem do tempo, você não existia. Mas só que o fato é, aquele mundo, ele existe e é daquele jeito, entendeu? Você não poderia simplesmente acabar com a existência daquele mundo porque você corrigiu um erro num outro mundo do Prime, por exemplo, e aí pronto, deixou de existir esses dois mundos. Não! O fato de você ir pro Prime, na verdade, indica que você não estaria direcionando o mundo Prime pro lugar dele. Você não pode pensar assim. Por quê? Porque
quem fez a viagem no tempo, quem reproduziu a viagem no tempo, quem criou a viagem no tempo foi um cientista, né, um relojoeiro. E o que acontece? Aquele cara, ele não é o cara que por causa dele vai criar um mundo, um outro mundo. Não, aquele outro segundo mundo é apenas uma espécie de, para pra pensar, exploração. Quando você é um viajante do tempo, você não pode ver como um cara que vai criar as linhas do tempo, mas como você vai explorar linhas do tempo em mundos existentes de tal forma que todos aqueles mundos que já existem, realmente já existem. Então você, tipo assim, na teoria, você nunca conseguiria ir para um mundo onde você previamente já não estaria ali nele. Por exemplo, você voltou no passado e você, tipo, na década de 90. Então, na verdade, você está numa linha do tempo do qual ela é completamente separada da linha do tempo onde você nunca viajou para a década de 90. Então são várias linhas do tempo existentes. Entendeu? Então são vários mundos diferentes. Então o mundo onde o cientista perde seus filhos e cria a viagem no tempo, ele continua, ele seguiu ali adiante. Mas existe um outro mundo que alguns minutos antes dos filhos deles morrer, alguém salvou a vida deles, que é uma pessoa que de outra linha do tempo, que é fruto da descoberta do cientista da viagem no tempo, que foi a Marta e o Jonas. Então, da descoberta de um mundo que deu errado, para aquela pessoa, o mundo deu errado, entendeu? Pro resto do mundo ainda continua acontecendo, o mundo continua existindo. Para aquela pessoa, o mundo dela deu errado, ela tentou criar uma forma de viajar no mundo e isso expandiu uma exploração para um outro mundo diferente. E desse mundo diferente existia, sim, várias voltas, mas existe também a possibilidade daquele mundo acabar saindo daquele, explorando o outro que seria uma cópia, como se diz assim, do mundo onde deu errado, o primal que deu errado, e disso eles corrigirem de uma forma que aquele primal que deu errado acaba sendo uma realidade paralela à realidade do que deu certo. Simplesmente por causa dessa correção, que foi por causa de uma viagem no tempo. E existiria uma outra que, simplesmente a máquina da viagem no tempo também não existiria. Então seria um terceiro mundo entre os três primeiros mundos Prime, mundo Prime, entendeu? Então você não pode pensar que existe um mundo só e tudo isso. Quando você vê a viagem no tempo, você tem que entender que ele é baseado, principalmente essas histórias aqui, nas teorias quânticas. E o que é uma teoria quântica? Que você tem algo que realmente funciona idêntico aqui, que é interligado àquele outro lado de lá, entendeu? Que é um outro mundo, e só que você não consegue ter esse acesso para o outro mundo. Ele é interligado de forma atômica, entendeu? As coisas funcionam aqui como funcionam lá. Só que de forma assim que o que acontece aqui acontece lá também. Só que com algumas mudanças, entendeu? Algumas diferenças. E tudo isso acontece paralelamente. Só que não, o fato de eu não conhecer aquele mundo não quer dizer que ele não existe, ele já existe. É isso que foi a grande erro no final. Eles não considerar isso, que o mundo já existia. Eles salvaram realmente, mas por que estamos vivos? Por que a gente fica tão bem junto? Continuar dali. E não terminar realmente a história, e realmente eles se casarem e prosseguirem. Por exemplo, se tivesse mostrado assim no futuro, tipo o Jonas e a Marta casados, velhinho, com netos, entendeu? Como se eles tivessem realmente conseguido uma versão deles em que tudo deu certo, não foi só dor e sofrimento. Mano, isso seria épico. Isso transformaria Dark em uma das melhores séries do mundo. Acho que até de todas as épocas, por causa que eu acho que ninguém conseguiria fazer uma coisa melhor que isso. Mas no final, o cenário que foi colocado realmente deixou a desejar. Porque toda a série ela mostra como se realmente as viagens do tempo fossem possíveis. E realmente a introdução de realidades paralelas e mundos fossem possíveis. E no final, é impossível existir uma realidade que nunca. Que foi fruto de uma coisa que eles mesmos. Porque, meu, tantas coisas que eles cataram e fizeram diferente, fizeram com que. Nenhuma delas fizeram com que o mundo deles deixasse de existir. Só que o fato deles pegarem e corrigir esse ponto de ignição onde iniciou a existência do mundo, teoricamente do mundo deles, que na verdade, atrás daqueles tempos ali, o mundo deles também existiu, continua existindo. Só que toda vez que eles viajam no tempo, eles estão explorando uma nova dimensão, uma nova possibilidade de um novo mundo, entendeu? E o fato é que toda vez que eles alteram o passado, o futuro já não modifica, entendeu? É imutável.
Por quê? Porque aqueles mundos que eles estão visitando já foram criados, já existem, eles só estão explorando. Eles só estão vivenciando, eles estão tendo como é que fala? A experiência de assimilar memórias novas pro personagem. Isso ficaria muito mais lindo, muito mais poético, muito mais bonito, muito mais chamativo e com certeza traria uma concepção nova para as viagens no tempo. Rapaz, se eu tivesse a possibilidade de ter o brilhantismo desses caras, eu conseguiria com certeza fazer um final melhor. Eu poderia com certeza introduzir isso de uma forma que revolucionaria as teorias de ficção de viagem no tempo. Que, tipo assim, se tudo já existe, tudo já aconteceu, o que eu preciso fazer então para poder realmente mudar a minha vida não é viajar no tempo. É assumir que eu tenho o controle da minha vida e eu vou acabar explorando as outras possibilidades sem necessidade de viajar no tempo, mas sim construindo um futuro novo, explorando um futuro novo, alternativo, baseado no que, tipo assim, no que eu tenho hoje de concepção. Olha, hoje eu tô fudido, tô desgraçado, tô acabado na vida, mas eu consigo imaginar que se eu fizer algumas coisas eu posso mudar o meu futuro a partir das coisas que eu faço hoje, entendeu? E aí você começa a perceber o quê? Que você poderia estar fazendo coisas muito boas para você ter um futuro melhor. E não simplesmente pensando em querer viajar no tempo para poder mudar a sua vida. E isso deixaria uma filosofia na sua vida que você não precisa pensar em uma forma de viajar no tempo para resolver as suas possibilidades. Simplesmente é só seguir em frente e você mesmo trilha seu próprio caminho, entendeu? Porque, tipo assim, vai ter aquele cara, né? Me chamo Rogério. Vai ter o Rogério que deu a vida errada e o Rogério que deu a vida certa. E o que muda de um pro outro é que eu quero ser o que dá a vida certa. Então eu vou escolher a vida que vai dar certo pra mim, entendeu? É essa filosofia que eu gostaria que passasse no final do corpo. Porque se você entende que, pô, a filosofia no final da história você desaparece porque você tentou corrigir algo, significa que, tipo assim, você só vai existir numa realidade onde existe dor e sofrimento. Mas existe uma possibilidade de você ter uma realidade onde você não vai ter dor e sofrimento. Isso foi o erro deles. É a ausência de uma solução que realmente seja realmente útil, que seja realmente boa, e essa ausência deixou a desejar. E eu gostaria muito de ter visto esse tipo de final. Bom, fica a minha crítica sobre Dark. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se gostaram, comenta aí nos comentários aí. A gente pode conversar, debater mais sobre isso. E realmente eu penso um dia, se tivesse tempo, escrever livros e teorias sobre isso. E quem sabe um dia alguém fizesse uma série, um filme sobre isso. E que realmente seguisse o dom do que está escrito no livro. Não mudasse o final da história, ou sei lá, o cara que escreveu o livro não fizesse um final que fosse realmente ruim. Porque esse é o grande problema das histórias, né? Ninguém consegue fazer um final épico. E o mais bonito é você conseguir um final épico pra sua história. Mesmo que essa história seja uma bosta, mas se você tiver um final do qual, tipo assim, você consiga pensar por dias e dias e horas, que aquele final realmente mudou a sua vida como filosofia, deu um choque na sua vida, você realmente iria entender que o fato de você ter assistido todo aquele conteúdo não foi perda de tempo, foi agregação de valor para você. E é isso que eu gostaria de ver mais nas séries, principalmente de ficção. Agregação de valor, não destruição ou simplesmente não existir, alguma coisa assim. Isso aí é relativamente estupidamente inútil e não me chama atenção. Me deixaria eu um pouco até desconfortável de ter perdido meu tempo assistindo uma série assim, entendeu? Que foi uma série muito boa, não vou negar. Com o final, o último capítulo ruim. Bom, é isso, galera. Valeu, um grande abraço e tchau, tchau.